Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nos últimos vídeos eu recebi muitos comentários, perguntando sobre a questão do Zanin e do André Mendonça, se eles poderiam voltar, Porque um chegou agora e o outro é ex-AGU, Quando a revisão da vida toda já estava em votamento, nós já tínhamos 10 votos, O André Mendonça fazia parte da AGU. Então eu vou explicar para vocês neste vídeo aqui, esclarecer as dúvidas, certo? Se o Zanin pode mesmo votar, já que ele já fez o pedido de vistas, e se o André Mendonça também pode dar o voto dele nesses embargos de declaração, certo? Vamos lá, explicar aqui direitinho. O Cristiano Zanin, ele chegou agora, certo? Ele ocupava a cadeira do Lewandowski, que era um ministro favorável à tese da revisão da vida toda. Apesar dele ser novo, pessoal, não tem nada que impeça, não tem nenhuma causa de impedimento ou de suspeição, né, que impeça o Cristiano Zanin de dar o voto dele. Muitas pessoas falam, o Zanin nem deveria estar votando e tal, por que ele fez isso? Mas, juridicamente, ele pode sim, ele está autorizado a dar o voto dele, certo? Outra polêmica que foi criada, eu até peguei aqui, foi em relação ao André Mendonça, E eu já quero saber se você acha que o André Mendonça é suspeito para dar o voto dele nesses embargos de declaração. Responde aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, certo? Se você considera o André Mendonça suspeito. Por quê? Como eu falei para vocês, fazia parte, integrava os quadros da Advocacia Geral da União, a AGU, certo? Que tem ligação direta com o INSS, com a União, com o governo. Então ele defendia os interesses da AGU. E, obviamente, qual é o interesse dela? Ter uma decisão favorável ao INSS, ao governo. Então, naquele momento, quando ele fazia parte dos quadros da instituição, era esse o sentimento dele. E no direito brasileiro, nós temos o que se chama causa de suspensão, que é quando uma parte, um juiz, um julgador, ele tem um interesse na causa. E o André Mendonça teve esse interesse, certo? Apesar dele ser ministro hoje do STF, não fazer mais parte da AGU, em determinado momento ele defendia os interesses da AGU contra o interesse dos aposentados e pensionistas. Ele queria uma decisão favorável para o INSS. Então, esse entendimento do direito brasileiro não importa se você não faz mais parte da instituição, isso vai acompanhar você. Então, a rigor, o André Mendonça deveria se declarar o quê? Suspeito para dar o voto nos embargos de declaração. Legalmente, juridicamente, não tem nenhuma causa de impedimento, sabe? Ele não está impedido, mas a ética e o ordenamento jurídico brasileiro recomendam e determinam que ele se declare suspeito. Tanto que vocês estão vendo aqui, na minha tela de fundo, que é a revisão da vida toda. IEPREV quer que André Mendonça, ex-AGU, se declare suspeito e deixe a relatoria no STF. Isso foi uma matéria de junho de 2022, já tem mais de um ano, na época que nós estávamos tendo a votação ainda do julgamento, certo? Do primeiro julgamento. Olha só, vou ler aqui com vocês rapidinho. Na avaliação do IEPREV, o INSS tem relação de cliente com a Advocacia Geral da União, que representa o governo na ação que tramita no Supremo, certo? O Instituto afirma que o STF entende que não existe impedimento de seus membros, que faziam parte dos quadros da AGU, julgarem processos em que a União é parte. Então veja uma coisa, o entendimento do STF hoje é que não existe impedimento, certo? Ok, você foi ministro integrou os quadros da AGU, você não tem nenhuma causa de impedimento, mas existe sim causa de suspeição, certo? Que são duas coisas diferentes. No entanto, esse processo tem um detalhe. Mendonça atuava como advogado-geral da União quando o processo já tinha 10 votos juntados, incluindo o voto do antigo relator já aposentado, certo? Ou seja, a União, obviamente, tem interesse na causa. Na revisão da vida toda, temos que destacar o interesse declarado da União e o fato de que, quando André Mendonça ainda era membro da AGU, o processo já estava com seu julgamento iniciado e 10 votos juntados, certo? Então, assim, o IEPREV está sempre de olho, sempre ligado, sempre argumentando essa questão da suspeição do André Mendonça.
Se ele vai se declarar suspeito ou não, nós vamos descobrir, certo? O que é que eu quero reforçar aqui com vocês? Hoje, o que é que eu acredito? E eu quero saber a sua opinião, o que é que você pensa? Tanto o Cristiano Zanin, né, eu já falei aqui para vocês que não tem nenhuma causa nem de impedimento nem suspensão, o Cristiano Zanin vai votar, e eu acredito que o André Mendonça também vai votar. Por quê? Não existe causa de impedimento para ele votar. O STF hoje tem entendimento de que pessoas que integraram os quadros da AGU, podem votar normalmente, certo? Então, assim, eu acho que dificilmente ele vai se declarar suspeito, vai ser uma surpresa muito grande para mim. Então, a tendência, eu acho, que os dois vão votar normalmente. E eu quero saber aí o que é que você pensa. Você considera o André Mendonça suspeito? Ele deveria se declarar assim, se abstendo de votar? Nós vamos descobrir quando essa novela chegar ao fim, certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, certo? Porque ajuda muito, né? A gente sempre levar uma informação de qualidade, com compromisso com a verdade, tá bom? E vamos principalmente aguardar, né, caso o André Mendonça vote, qual vai ser o teor do voto dele, né? Se ele vai votar contra os aposentados ou se ele vai votar a favor. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.